Pare, olhe ao seu redor. Veja no que o mundo se transformou. O homem insiste em deixar pra trás que um dia Cristo nos ensinou. Não roubo, morte, destruição, o inimigo entre nós e meu. Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o programa Não Seja Condenado. O programa Não Seja Condenado é da comunidade evangélica Amor Real de Guarapuava. A comunidade evangélica fica aqui na Avenida Professor Pedro Carli, 4508, aqui no bairro Vila Carli, né? Olha, pessoal, nós estamos... Mas antes de qualquer coisa, antes de que eu queria entrar num assunto já, né, eu não vou fazer isso, mas eu queria fazer uma oração antes. Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, te louvamos e agradecemos por esse dia, Senhor amado. Estamos aqui te pedindo a tua bênção sobre esse programa, Senhor, que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Muito bem, pessoal, muito bem. Quero dizer para vocês que estamos muito felizes, né? Conseguimos segundo dia seguido do programa inédito, né? E eu quero glorificar a Deus por isso. Glorificar a Deus pelo que o Senhor tem feito em nossa vida, glorificar a Deus por tudo que o Senhor fez. Ontem nós estávamos gravando, né, o programa e a pastora Neiva, ela estava passando roupa. A pastora Neiva trabalha, né? E tinha alguns jovens da igreja lá e daqui e dali, e ela achou que o ferro tava frio e pegou na base do ferro, né? Na parte do teflon do ferro. Se queimou, terminei de gravar, a mão dela estava tudo cheio de bolha. Aí nós oramos e o Senhor operou milagre, né? Não ficou nenhuma sequela, os dedos perfeitos ficaram. Isso é o Senhor. Conto isso porque o Senhor tem feito muitas coisas interessantes, curas. A gente tem orado por pessoas, as pessoas têm sido curadas, a gente tem orado por pessoas, as pessoas têm sido abençoadas. Nós temos orado por infinidade de pessoas e aqui você sabe. Aqui nós pregamos o evangelho puro e simples, aonde Deus ele é manifesto. No próximo sábado nós vamos ter um culto da fogueira lá na chácara do Silvano. E se você gosta de orar, se você gosta de buscar a presença de Deus, vai lá, fica ali um pouquinho antes do canil, né? Você vai já, a partir das 23 horas, nós vamos estar orando lá. E você já vai estar observando o movimento dos carros lá. E um pouquinho antes do canil ali, né? E do canil municipal ali. E Deus tem escutado as nossas orações. Não tem sido fácil, mas nós temos conseguido pregar o evangelho. Um evangelho sem desprendimento financeiro, sem estar pedindo dinheiro para ninguém, sem estar exigindo isso, nada, simplesmente pregando a palavra. Eu quero te falar isso, é essa a função nossa, é pregar a palavra. Embora algumas pessoas elas não entendam isso, que a função nossa é pregar a palavra. Então tem várias discussões teológicas aí sobre muitas coisas. Mas a realidade é que o Senhor Jesus morreu no meu e no seu lugar para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, né? Muitas vezes, muito interessante o assunto de hoje, né? Icabor ou Ebenezer, qual é o seu estilo de vida, né? Icabor é um texto utilizado, né? Quando em 1 Samuel, né? Que quando os filhos de Eli, né, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles levaram a arca e essa arca, com uma guerra contra os filisteus, e a arca simbolizava o poder de Deus na terra, né? Embora hoje algumas pessoas elas faz réplica da arca, né? Mas Jeremias capítulo 3, versículo 16 diz que quando o pessoal se estabelecer na terra, não se farás mais cópia, nem se lembrará da arca. Então não é o poder de Deus na terra hoje. Hoje eu vejo as pessoas andando com a réplica da arca aí, né? Réplica da arca, em caminhão de bombeiro e tal. Isso é heresia pura, isso é apostasia da fé, né? Mas então, aí o que aconteceu? Aí eles morreram na batalha, e aí trouxeram notícia dos filhos deles. Aí uma das noras de Eli deu à luz. E deram o nome de Icabor, que a palavra significa nenhuma glória,
né? Nenhuma glória ou derrota, sabe? E Ebenezer significa pedra de socorro, né? Que o nome original significa pedra de socorro é Jesus. Então, dois nomes, Icabor e Ebenezer, né? É nenhuma glória e o outro é... E Ebenezer significa pedra original, né? Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre isso, sobre essas duas palavras, né? Primeiro, as atitudes de quem escolheu viver o Icabor, a prática da maldade. As pessoas que praticam maldade e são consideradas na Bíblia como iníquos, né? Os habitantes de Sodoma e Gomorra que cercaram a casa de Ló, Gênesis 14, os homens de Gibeá que abusaram da concubina de um levita, são exemplos de filhos do inimigo. Sabe, toda vez que você faz alguma maldade, toda vez que você comete deslizes, toda vez que você adultera, toda vez que você fornica, você está praticando maldade. Toda vez que você destila o seu veneno contra pessoas, você está cometendo maldade. Sabe? Isso nos traz consequências muito sérias. Isso nos traz consequências muito sérias perante o Senhor. Não é? E eu digo assim para você, né, que o cometer maldade, às vezes você tem até boas intenções, mas então existe um ditado aí, né, de boas intenções o inferno está cheio. Né? Então quero te falar assim para você, né, atitudes de quem escolheu viver Icabor. Primeiro, pratica maldade, a pessoa pratica maldade, a pessoa é vingativa, a pessoa é rancorosa. Sabe, a pessoa, ela é tudo, né? Menos uma pessoa boa, menos uma serva do Senhor. Eu estou falando isso de gente, às vezes, que está dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica aí, né? Diz que conhece a Deus, mas não conhece. Os filhos de Eli, eles não conheciam a Deus, embora eles ajudavam no ofício de sacerdote, estavam trabalhando no templo, né? E você pode até participar da igreja católica, você pode até participar da igreja evangélica, não é isso? Mas pode participar da hóstia, pode participar da ceia. Mas isso não considera você não pode dizer que você conhece a Deus. Por quê? Porque a maldade está na sua vida, não é isso? Eu li uma frase uma vez que diz assim, né? Você frequentou a igreja não diz que você é cristão, não torna você cristão. Sabe? E não conheciam a Deus. Sabe? É interessante isso. Quantas pessoas você conhece que professam a fé e as atitudes dela são diferentes do que ela professa? E aí? Quantas pessoas? Então, os filhos de Eli e seus filhos estavam nessa condição em Israel. E isso desagradou muito ao Senhor. Isso desagradou muito a Deus. Por quê? Porque as pessoas, quando nós professamos a Cristo, nós temos que entender que Ele é autor e consumador da nossa fé. Quando nós professamos ao Senhor Jesus, nós temos que seguir os seus exemplos de cristão. Cristão não é simplesmente aquela pessoa que vai na igreja. Sabe, é uma das grandes lutas minhas aqui na igreja, é isso. Nós temos que dar o nosso testemunho. É uma das grandes lutas aqui que nós enfrentamos, eu sempre digo isso. Dê o seu testemunho. Viva. Sabe, hoje ainda estava falando com uma pessoa, né? O pastor eu era tudo torto, frequentava a igreja, eu ia na igreja, professava Cristo, mas não vivia. E eu vivia sendo derrotada. E hoje não. Hoje o Senhor me protege, o Senhor me defende. Mas eu perguntei por quê? Porque eu estou tentando. Então, quando você não conhece Deus, mas você finge que conhece. Sabe, quantas pessoas diz que está na igreja e está fornicando? Fornicação é sexo entre solteiros. Quantas pessoas que você conhece que estão na igreja que estão em adultérios? Que é normal isso para algumas pessoas, né? Quantas pessoas que você conhece hoje que diz que conhece a Deus e tem pornografia em seus celulares, mandam mensagens pornográficas para todo mundo através do WhatsApp, através do Facebook, através de tudo quanto é coisa. Ou então tem acesso ao conteúdo pornográfico. Sabe?
Então, eu digo assim, hoje nós vivemos, a igreja do século XXI, muitas vezes é uma igreja muito hipócrita, sabe? Ela professa uma coisa, mas ela vive outra. Então, era o que acontecia nos tempos de Eli. Aí nós precisamos fazer muitas coisas, nós precisamos reinventar malabares e tudo mais para atrair a atenção das pessoas, né? Mas eu digo para você, é assim, que Deus ele é maravilhoso. Deus ele é santo, Deus ele é justo. Então ele simplesmente, eu sempre falo, que no momento certo o Senhor vai agir, tanto para executar juízo como para executar a bênção, né? Mas muito bem, já passou o nosso primeiro bloco, daí passou muito rápido, né? E eu quero chamar um louvor e depois um intervalo, e daqui a pouco nós voltamos, assim por vontade de Deus. Salgados Amor Real, fritos ou congelado, quem manda é você. Conheça nossa linha de salgados: centos para festa, pastel, coxinha, risoles, enroladinhos e outros. São vários sabores, do tradicional ao vegetariano. Eu quero. Ligue e faça seu pedido 429-9962-9851 ou 98816-9681. Todo dia é dia de salgados. Líder em manutenção de equipamentos industriais, atuando nos setores de tornearia mecânica, jateamento e içamento de peças pesadas com caminhão Munk. Faça já o seu orçamento. Manutenção industrial e agrícola, locação de Munk, empilhadeira e soldas em geral. A JE Mecânica Industrial, Rua Guaiciara, número 85, Conradinho, Guarapuava, Paraná. Fone 42-3629-1575. Muito bem, estamos de volta com o programa Não Seja Condenado. O programa Não Seja Condenado é da comunidade evangélica Amor Real de Guarapuava, né? Muito bem, a comunidade evangélica tem seus cultos às 19 horas de terça-feira, às 19 horas de sexta e às 20 horas de sábado, e o grande culto da família, o grande culto público, às 19h30 de domingo, né? Muito bem, nós estamos falando sobre Icabor e Ebenezer, né? Icabor, a glória foi tirada sem nenhuma glória ou derrota, né? E Ebenezer, né? A pedra de socorro, né? E nós falamos sobre a prática da maldade, não conhecer a Deus. E o próximo ponto é Ofni e Finéias, eram os filhos de Eli, eles roubavam o templo, né? Sabe, eles roubavam. Então, às vezes você acha que roubar é simplesmente assaltar alguém. Não é um truco errado que você aceita, é os pequenos delitos que eu costumo dizer. Sabe, às vezes nós fazemos pequenos delitos e queremos cobrar o governo, queremos cobrar os políticos, mas somos piores que os políticos. Estacionamos na vaga de local proibido, estacionamos na vaga de idosos, de cadeirantes, né? E achamos que isso... eu trabalho na Regional de Saúde e do lado, quase na frente do Banco do Brasil, na esquina, tem uma vaga de deficiente. Se não me engano, é vaga de deficiente ali. As pessoas insistem em estacionar seu carro ali. Sabe, os pequenos delitos é mentir. Sabe, exemplo, criança, o Facebook é para criança acima de 12 anos, se eu não me engano, né? As pessoas mentem sua idade lá. Ah, filha, pode colocar sua idade. Então, as pequenas mentiras, os pequenos momentos, às vezes, né, roubar um troco, como eu já falei, às vezes estar num ônibus e não ceder o cadeiro, fingir que está dormindo, né? Enfim, os caras, naquela época, estavam metendo a mão no jarro, literalmente, né? Eles metiam diretamente, eles roubavam, né? Tal, e às vezes você leva material do escritório para sua casa. Agora, né, que daqui a pouco começa o período escolar,
As pessoas costumam levar lápis, folha de sulfite do escritório, você vai levar peça, não é isso? Peça, ou então Então hoje é muito comum hoje a lei de Gerson, né? Se dá bem, então nós não podemos fazer isso. Então, trazendo para os dias modernos, né? Às vezes as pessoas, hoje a igreja só fala em roubadismo, então o dízimo eu não vou nem entrar na seara porque muita gente sabe a minha opinião quanto a isso. Sabe, tem muita gente que sabe a minha opinião quanto a isso. E eu quero dizer para você que Cristo é maravilhoso nesse sentido, porque Ele nos dá autoridade contra isso, né? E Ofni e Finéias, eles eram duas pessoas terríveis. Eram pessoas que eram responsáveis um dos responsáveis, seu pai Eli, é responsável pela casa do Senhor. Será que nós somos responsáveis pela casa do Senhor ou somos ineptos? Nós somos pessoas que não estão interessadas muito em servir ao Senhor, estão interessadas em servir a si mesmo. Querem os holofotes da glória. Pensa nisso. Às vezes você está aí com o seu ministério acabado, com o seu ministério falido. Por quê? Porque você não escuta e você não respeita ninguém. Esses dois homens, eles faziam coisas terríveis. Eles profanavam a casa do Senhor. 1 Samuel 2:22, você dá uma olhada lá. Eles mantinham relação sexual à porta da tenda da congregação. Quer dizer, eles eram casados e mantinham relação sexual com mulheres que não eram suas esposas. Eles profanavam. Sabe quando você profana a casa do Senhor? Talvez você não mantenha relação sexual dentro da igreja que qual você frequenta, a igreja católica, a igreja evangélica talvez, mas talvez você profane trazendo pornografias para dentro da tua casa. Porque existe alguns altares na sua casa. Então, o primeiro altar é a cama do casal. O segundo altar é a mesa do casal. Então, às vezes, você profana. Sabe, às vezes você não sabe o que está acontecendo, adultérios, fornicações, brigas, confusões entre o casal, porque às vezes o seu lar está sendo profanado. Por isso que significa cabor, e cabor é tudo isso. É profanação da casa do Senhor. É profanação do seu lar. Sabe, quem sabe você expõe o teu filho a pornografia, a tua filha a pornografias, imagens. Hoje está normal esses pelo WhatsApp, né, e outras redes sociais aí, que o envio de grupos, eu fico assustado com o que está acontecendo aí. Mas eu digo para você assim, há salvação para a tua casa, há salvação para o teu lar, e a salvação para o teu lar é Jesus Cristo. Talvez você não goste disso, do que eu estou falando, também não é obrigado a gostar, mas mesmo assim eu vou dizer, sabe por quê? Porque minha vida era semelhante à sua, cheia de derrota, não tinha vitórias. Hoje eu tenho lutas, tenho um objetivo na minha vida que não é pecar contra Deus, é servir o meu Senhor, é abençoar pessoas, é amar pessoas, né? E então o profanar a casa do Senhor, talvez você não faça isso. Talvez você até agarre alguém na casa do Senhor que não tem um respeito com o altar do Senhor, não tem um respeito com as coisas santas do Senhor. E tem que ter respeito. Tem que ter respeito com o altar do Senhor. Então nesta noite eu quero te dizer para você, Cristo ama você. E os outros, mais uma coisa que Cabor faz é dar mau exemplo. Sabe? Eli não tinha boa fama por causa de seus filhos. Sabe, você tem boa fama? Ou você simplesmente está com a tua casa virada, que teus filhos estão virados, seus filhos estão nas drogas, você não sabe onde eles estão, e o teu lar está destruído. Por quê? Porque quando você profana alguns altares da tua casa, automaticamente espíritos de miséria chegam na tua vida, espíritos de prostituição chegam na tua vida, espíritos de vício chegam na tua vida. Quem sabe você não acredite nisso? Muitas pessoas, quando me encontram na rua, falam, pastor, olha, parece que está acontecendo comigo aquilo que você falou. Não, você parece, não, sirva Jesus então. Porque o segredo, sabe, às vezes as pessoas acham que Deus não permite nada. Sabe o que acontece? As consequências de uma vida com Deus sempre vai ser uma consequência benéfica, sabe? Não porque Deus é bonzinho que você não.
E as consequências do seu pecado sempre vai ser a morte, porque a Bíblia diz, pessoal, sabe, que o salário do pecado sempre vai ser a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nesse segundo bloco, eu quero te dizer isso para você, sabe? A questão dos maus exemplos dos filhos. Então, às vezes, filhos birrentos, filhos mimados, às vezes o casal não tem um relacionamento perfeito, só tem relacionamento muitas vezes na cama, e às vezes é mal e porcaria, até isso muitas vezes. Por quê? Porque foi destruído altares, foi profanado altares da casa. Aí tem as consequências nos filhos, né? Aí tem as consequências nos filhos, sabe? Aí você tem uma fama muito ruim depois por causa dos seus filhos. Isso aí acabou. E sabe qual que é a próxima consequência? É os filhos não dar ouvido aos pais. Hófni e Finéias não ouviram a voz de seu pai. Eles estavam com o coração endurecido, não obedeceram aos conselhos, nem davam ouvido à voz do Senhor. Essa é a consequência. Quando você profana alguns altares, a sua mesa e sua cama, aí você abre brechas para espíritos imundos agirem na sua vida. Sabe? Aí o que acontece? Aí entra o espírito de desobediência. Você fala, mas esse menino não me escuta. Esse menino só fica no celular e não me escuta. Só fica na internet e não me escuta. Sabe? Está com hábitos estranhos, está com amigos estranhos. Daí o que acontece? Vai para as drogas, vai para a prostituição ou vai para outras coisas. Sabe? Eu fico observando os jovens de hoje. Sabe? A questão dos lares estão sendo estruturados, os pais estão se distanciando de Deus, e quando os pais se distanciam de Deus, a família é destruída. Sabe? A família é destruída, porque hoje a televisão ensina porcarias. Programas não seja condenado, não. Mas note, eu fazem mais de 20 anos que eu não assisto Globo. Gostava de assistir Globo News, e até isso está muito maçante porque é complicado. Mas a questão das coisas, questão da grade normal de televisão, a grade aberta de televisão eu não assisto. Por quê? Porque ensina prostituições, ensina adultérios, ensina mentiras, ensina a destruir o lar. Sabe? Então, mas você tem a oportunidade de começar a rever isso na sua vida. Você tem a oportunidade de rever isto na sua vida para que seus filhos sejam obedientes, né? A palavra de Deus, ela fala que os filhos são heranças do Senhor. Sabe? Que os filhos são heranças do Senhor. Muito bem. Já acabou meu tempo, o segundo bloco já passou. Eu vou chamar um louvor e um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos, se assim for a vontade de Deus. Salgados Amor Real, fritos ou congelado, quem manda é você. Conheça nossa linha de salgados: centos para festa, pastel, coxinha, risoles, enroladinhos e outros. São vários sabores do tradicional vegetariano. Eu quero. Ligue e faça seu pedido 429-9962-9851 ou 98816-9681. Todo dia é dia de salgados. Líder em manutenção de equipamentos industriais, atuando nos setores de tornearia mecânica, jateamento e içamento de peças pesadas com caminhão Munk. Faça já o seu orçamento. Manutenção industrial e agrícola, locação de Munk e empilhadeira e soldas em geral. A JE Mecânica Industrial, Rua Guaiciara, número 85, Conradinho, Guarapuava, Paraná. Fone 42-3629-1575.
bem, estamos de volta com o programa Não Seja Condenado. O programa Não Seja Condenado é da Comunidade Evangélica Amor Real de Guarapuava, né? A comunidade evangélica fica aqui na Avenida Professor Pedro Carli, 4508, aqui no bairro Vila Carli, né? Temos nossos cultos aí às terça-feiras, às 19 horas, às 20 horas de sexta-feira, às 19 horas de sexta-feira, às 20 horas de sábado e às 19h30 o grande culto da família, né? Muito bem, nós estamos vendo aí Icabor, né? E agora 4 consequências para as pessoas que vivem o Icabor. Sabe, os que não honram o Senhor serão, os que honram o Senhor serão honrados, porém os que desprezam o Senhor serão desprezados. 1 Samuel 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 30, parte B, né? Então, uma das coisas serão desprezadas. Quem sabe você anda sendo desprezado pelos seus pais, quem sabe você anda sendo desprezado pelos seus filhos, né? E é importante você perceber algo, que quando você não honra, quando você não te dão exemplos de honra, sabe? Parece coisa do passado isso, né? Sabe? E honra não é questão de puxar saco, né? Sabe? Você honra seu professor, você honra seu pai, você honra sua mãe, você honra seus filhos, você honra seus avós. Sabe, a questão de honra ela é muito importante. Cristo, ele não fez milagres, muitos milagres na sua terra porque não houve honra para ele. Sabe, e a Bíblia é muito clara quanto a isso, quanto à honra, né? Então, quando você não honra a Deus, o que é honrar a Deus? É não pecar contra Ele. Sabe, você não dado a prostituições, não dado sabe, aos vícios. Mas isso é opcional. Sabe o que é legal? Isso é opcional. A Bíblia diz que isso é totalmente opcional. Quando você simplesmente tem a vontade de fazer, vai lá e faz. Sabe? A questão de arrependimento disso, a questão de reconhecer Cristo é outra coisa. Só que muitas vezes você já tentou, você passou o ano de 2018 sofrendo. Muitas mães hoje estão na porta de penitenciárias, na porta de hospitais, porque muitas vezes perderam seus filhos para as drogas, perderam seus filhos para um monte de coisa. E vale a pena. Vale a pena viver Icabor. Sabe? O segundo ponto é que perde a autoridade espiritual. Sabe? Talvez você não acredite nisso. Mas a questão de autoridade ele é muito importante para a vida das pessoas, sabe? Para o andamento do teu lar. Você não precisa gritar para dizer que tem autoridade. Você não precisa falar nada para dizer que tem autoridade, né? Simplesmente você anda segundo a vontade de Deus. E quando você anda segundo a vontade de Deus, você não é desprezado por ninguém. Quando você anda segundo a vontade de Deus, você tem autoridade espiritual. Entendeu? Você tem autoridade espiritual. E a outra coisa que é consequência de desobediência, de que você viveu e acabou, perda da glória, derrota, é que você começa, por causa da desobediência, a casa de Eli passa necessidades. Então, quer dizer, muitas vezes... Ter exceções aí, a questão da falta de alimento, da falta financeira, da falta de prosperidade, não é porque você não é dizimista, não é porque você não é ofertante. Muitas vezes tem a ver com a desobediência ao Senhor. Sabe, às vezes as pessoas elas colocam isso, não, você tem que ser dizimista, ou você tem que levar um envelope, ou você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. Não. Simplesmente obedeça a Deus, porque Deuteronômio capítulo 28, versículo... Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim, a seguir diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra.
Todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão se vocês obedecerem o Senhor seu Deus. Então, a questão da falta financeira, então eu vejo isso muito claro no livro de Malaquias, que é capítulo 3, versículo de 8 a 12, se eu não me engano, né? Que fala lá sobre os dízimos. Então, o dízimo é para judeu. O dízimo faz parte de um compêndio de 613 leis mosaicas, né? E por que eu não cumpro as outras 612 e cumpro só a lei do dízimo? Não adianta. Para ser você próspero, para afastar a miséria da tua casa, para afastar os espíritos imundos da sua casa, porque a Bíblia diz que não há maldição sem causa. A Bíblia diz que não há encantamento contra Jacó. Quer dizer, então você tem esse negócio. É simplesmente você obedecer a palavra. É simplesmente você estar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Os filhos de Eli, eles estavam passando por sérios problemas de desobediência. E por isso que eles passavam necessidades. A Bíblia diz isso. Está lá, o endereço é 1 Samuel, capítulo 2, do 32 ao 36. Aí você vai dê uma olhadinha lá. Sabe? É uma sequência. Serão desprezados, perdem autoridade espiritual, passarão necessidades e, por último, sofrerão problemas emocionais. Encontramos expressões como consumir os meus olhos, entristecer a alma. Isso significa problemas emocionais graves, profunda depressão, angústia e tristeza. Então, as mulheres, depois da morte de Ofni, Finéias e de Eli, elas entraram numa profunda depressão. Então, quem vive Cabor tem o mal do século, que é a depressão. A derrota atrás da depressão, sabe? E muitas vezes as pessoas dizem que é frescura e não é frescura. Não é frescura. Existe a depressão orgânica, existe a depressão de problemas espirituais. Ambas têm que ser tratadas. Uma tem que ser tratada por médicos, psiquiatras, psicólogos, né? E a outra tem que ser tratada por pastores. Sabe? E nós já, muitas pessoas que estavam com problemas espirituais foram resolvidos. Mas a principal causa disso é as derrotas. E são consequências disso. Consequências de frustrações, consequências de os projetos e os planos não darem certos. Sabe? Decepções com esposa, decepções com filhos, decepções com... Então, tudo que nós falamos, a vida de Cabor, quem vive Cabor, sabe, a consequência final é depressão profunda. Quem sabe você conhece alguém que está assim? Quem sabe você conhece alguém que está assim? Sabe? Quem sabe? E tem que levar. Hoje muitas pessoas são levadas ao suicídio pelo desespero. O suicídio simplesmente é um grito pela vida, mas de uma outra forma. Sabe? Então, quem vive Cabor, vive as derrotas, né? Sofre sérios problemas emocionais. Pessoal. Os termos encontrados em 1 Samuel 2,33 diz assim: consumir os olhos, entristecer a alma. Isso significa problemas emocionais graves, profunda depressão, angústia e tristeza. Sabe, se você está passando por isso, procure ajuda. Quer seja física, quer seja espiritual, procure ajuda. Nós nos colocamos aqui à disposição para te ajudar. Sabe, nós nos colocamos. E agora, né, quem escolheu viver em Ebenezer, né? Deus vive. O que deve fazer? Primeiro, converter-se ao Senhor. Essa é a primeira condição que declara 1 Samuel 7,3. Nós temos que entregar nossa vida para Deus. De verdade. O oposto do que nós vemos lá. Nós temos que entregar nossa vida verdadeiramente para o Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Viva Cristo. Depois, afaste de todo tipo de idolatria. Viver Ebenezer implica fazer o que manda 1 Samuel 7,3: tirai dentre de vós os deuses estranhos.
Todo poste de ídolo, se afaste deles. O Deus verdadeiro é o Senhor Jeová. O Deus verdadeiro é aquele que diz nos 10 mandamentos, não terá outros deuses diante de mim. Muito bem, o terceiro bloco já se foi, né? Eu vou chamar um louvor e um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o último bloco. Segura aí, daqui a pouco nós voltamos. Salgados Amor Real, fritos ou congelado, quem manda é você. Conheça nossa linha de salgados: centos para festa, pastel, coxinha, risoles, enroladinhos e outros. São vários sabores, do tradicional ao vegetariano. Eu quero. Ligue e faça seu pedido 429-9962-9851 ou 98816-9681. Todo dia é dia de salgados. Líder em manutenção de equipamentos industriais, atuando nos setores de tornearia mecânica, jateamento e içamento de peças pesadas com caminhão monte. Faça já o seu orçamento. Manutenção industrial e agrícola, locação de monte e empilhadeira e soldas em geral. A JE Mecânica Industrial, Rua Guaiciara, número 85, Conradinho, Guarapuava, Paraná. Fone 42-3629-1575. Muito bem, estamos de volta com o programa Não Seja Condenado. O programa Não Seja Condenado é da comunidade evangélica Amor Real de Guarapuava, né? Muito bem, nós vemos as consequências de quem vive cabor e agora nós estamos vendo quem escolheu viver Ebenezer de Deus deve se afastar da idolatria. Era o último assunto que nós estamos lá. Quer dizer, às vezes as pessoas acham que é só se curvar um poste de ídolo. Não, é um filho, é um autor, uma autora e tal aí. Hoje nós temos muitos ídolos fajutos aí, né? Nós respeitamos isso e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Preparar o coração para o Senhor. O coração é a sede do pensamento, da vontade e do sentimento. Então deixamos de fazer a nossa vontade, façamos a vontade de Deus, não deixamos que os maus sentimentos nos dominem, porém submeta-nos aos mandamentos de Deus. Sirvamos somente ao Senhor, conforme 1 Samuel 7,3, servir só a Ele. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém, embora alguns ensinamentos aí bastante errôneos teologicamente, mas a Bíblia ensina que te respeita isso. O Senhor te respeita a tua vontade, o Senhor te respeita os teus sentimentos, mas tudo que é gerado, nós falamos sobre as consequências de cabor é a depressão. Sabe, porque muitas vezes as pessoas não estão na vontade de Deus. E terceiro que você deve ver é confessar os pecados. Só pode haver verdadeira conversão se o homem confessar os seus pecados, né? Confessar e não praticar mais. É isso que o Senhor nos ensina a viver isso, né? A viver que a vida em santidade. Às vezes as pessoas costumam dizer, nós cristãos evangélicos, né? Nós temos a maneira de falar sobre santidade, né? Então, puxa, e às vezes os nossos amigos cristãos católicos às vezes ficam voando, né? Então, não entende muito porque eles têm uma outra concepção, né? E a Bíblia diz, né, santidade no grego é separado, né? A palavra separado, né? E às vezes nós somos levados a entender outras coisas, né? Mas esse não é o objetivo do programa Não Seja Condenado. O programa Não Seja Condenado, ele tem o objetivo de esclarecer algumas coisas para você. Eu tenho falado nesta noite sobre cabor, né? A consequência, toda a sequência para chegar à depressão profunda. E eu estou falando agora para você evitar isso na sua vida, né? Clamar ao Senhor, façamos o que está em 1 Samuel, não cesse de clamar ao Senhor.
Sabe, Daniel orava 3 vezes por dia. Tessalonicenses diz que nós temos que orar sem cessar. Cristo orava. Cristo é o grande exemplo de nossas vidas. Orar é falar com Deus, é ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é muito importante para nossas vidas. É muito importante para nossas vidas. Sabe? Por quê? Porque é Ele que vai nos dar o norte. O norte. Sabe? Por último, se santificar. Santificar ao Senhor significa entregar a sua vida de verdade, jejuar, orar. Não existe jejum de Daniel, pessoal. Às vezes eu fico teologicamente, pego 2 períodos de Daniel, não, eu só vou comer só verdura. Não, é 2 períodos de Daniel da vida juntaram e transformaram num só. Vou fazer. Às vezes as pessoas, alguns líderes religiosos ensinam a pessoa assim, eu respeito isso, pessoal, mas não está aqui dentro. Não está aqui dentro, não está na Bíblia, que é o nosso livro de profissão. Muita coisa que as pessoas estão falando não está aqui. Por isso que as pessoas estão entrando em depressão, por isso que as pessoas têm se sentido numa condição de engano. As pessoas, eu escutei assim, não, o jejum é aquilo que você tem que deixar aquilo que você mais gosta. Se você não tem uma compulsão por Coca-Cola, você tem que... Não, isso é falta da Bíblia, isso é falta de um fruto do Espírito, que é de domínio próprio. Jejum de Facebook, não existe isso, é por falta de domínio próprio. Jejum que existe só o parcial e o total. Tá? É o parcial e o total. E toda vez que alguém for fazer jejum, consulte seu pastor. Consulte o seu pastor. Muito bem. Conclusão. Que Ebenezer de Deus esteja sobre todos vocês, que verdadeiramente sirvam ao Senhor e Cabor seja afastado de você. Sabe, eu quero dizer, não importa a situação que você esteja, não importa se o seu lar está destruído, não importa se você está em depressão, em nome de Jesus, esse espírito do mundo deixe você agora. Em nome de Jesus, que esse espírito de enfermidade deixe a sua vida. Levante-se dessa cama, em nome de Jesus. Nós temos várias experiências de pessoas que estavam na cama, que não tinham vontade de viver. Nós pegamos, repreendemos em nome de Jesus e a pessoa ficou curada. Várias experiências. E não estão nem aqui na igreja, estão em outras igrejas por aí, que nossa intenção não é encher a igreja, nossa intenção é pregar o Evangelho. Então, em nome de Jesus, que esse problema financeiro saia da sua vida, que esse espírito de miséria deixe a sua vida, deixe a sua casa, reconstrua os altares da sua casa. Pastor, eu não sei como fazer isso. Entre em contato com a gente que a gente ensina. Você não precisa pagar nada. O importante é que você e sua família sejam felizes. Você viu a diferença de Cabor e Ebenezer. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa entrar com providência espiritual e material na sua vida. Que Deus abençoe você. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Falta poucos minutos para nós encerrarmos o programa, né? E foi uma palavra maravilhosa. Na realidade, 4 minutos, né? Então, nesses 4 minutos eu quero fazer o nosso merchandising. Primeiro, antes de qualquer coisa, dia 2, sábado, feriadão, aqui em Guarapuava, nós vamos ter o Festival da Coxinha. O que é isso, pastor Wilson? Festival da Coxinha, está aparecendo a imagem aí, é algo que nós criamos aqui para poder angariar fundos. Nós temos uma fábrica de salgados aqui na igreja e o pessoal resolveu fazer, porque nós temos algumas despesas aí, nós não pedimos oferta, não pedimos dízimo para ninguém. Inclusive, você é o único programa que não tem aquela trajetinha doe, senão o programa sai do ar. Não temos isso. Mas nós trabalhamos. Acreditamos em Deus e acreditamos na força do trabalho. Então, como funciona? Nós vamos estar vendendo aqui coxinha 1,30, que é o valor normal, só que nas bandejinhas. Uma bandeja custa R$13 e a coxinha é grande. A coxinha é saborosa, né? Então, se você estiver interessado, o número de telefone está aí, é 42 9962 9851, né? Você pergunta assim, puxa, como que eu posso participar do Festival da Coxinha? Tá? Como que nós podemos participar? Aí a pessoa vai te falar, né? A pastora Neiva vai te falar como você vai poder participar. E também, mas para que isso? É para custear as despesas do nosso retiro, é para custear as despesas da igreja, é para custear as despesas que nós pagamos faculdade para pessoas que não podem pagar faculdade. Então é para a manutenção dos nossos projetos sociais.
tá? E falando nisso também, nós temos aqui, continuando na fábrica de salgados, né? Nós temos aí os centros de salgados. É o maior, olha, eu já soube que tem centro aí menor que o nosso a R$80. O nosso centro é R$40. O nosso centro de salgado. Coxinha, croquete, enroladinho de vinho e croquete é a mesma coisa, pastel de queijo, pastel de carne, bolinha de queijo. E os doces, que é fantástico, a coxinha de Nutella e o mini churros custa apenas R$55 o centro. Tá? Nós temos também, nós aceitamos, veja a questão do aceitar o cartão, não é isso? E também as taxas de entrega, nós entregamos também. Então, se você estiver com aquela fome lá, ó, liga 42-999629851, tá? Também eu queria te pedir também para dar uma olhadinha na programação nossa na rede social, na página nossa, Amor Real Guarapuava. Se você não curtiu, dá uma curtida lá. Sabe, dá uma curtida lá que, sabe, veja a programação, veja as imagens, né? Tem os cultos lá que são transmitidos, né? E falando nisso, os nossos cultos aqui às 19 horas de terça, às 19 horas de sexta, né? E às 20 horas de sábado e às 19h30 de domingo. Tá certo? Então dê um like lá, não é isso? E também você aqui que está assistindo o teu programa Não Seja Condenado, todos os dias aqui na TV Difusora a partir das 22 horas, né? Também nós vamos ter o retiro de carnaval nosso, né? E nós vamos disponibilizar algumas vagas aí para as pessoas que são de fora da igreja, né? Então, se você estiver interessado, né? Manda nosso WhatsApp lá. O nosso WhatsApp, o WhatsApp do Pastor Wilson é 42 99953 1105 e você vai receber também o Café com Palavra. Não é isso? O Café com Palavra tem modificado a vida de muitas pessoas, as vidas de muitas pessoas, né? É uma mensagem de 3 minutos, né? Um pouquinho mais de 3 minutos às vezes, né? Todos os dias, o bom dia, né? Bom dia, que é o Pastor Wilson. Então as pessoas estão acostumadas já. Então se você estiver interessada e se você quiser oração também, estamos à disposição de você. Muito bem, meu tempo acabou. Eu quero dizer sim que eu quero fazer uma oração por você antes de terminar esse programa, né? Repreendendo toda essa maldade da sua vida, repreendendo todos os espíritos imundos, esse espírito de olho gordo agora, Senhor, em nome de Jesus, saia desse lar. Senhor, que possamos entender e dizer que o Senhor Jesus é na vida dessas pessoas. Repreenda essa enfermidade do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor amado, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se assim for a vontade de Deus. Pare, olhe ao seu redor, veja no que o mundo se transformou. O homem insiste em deixar pra trás que um dia Cristo nos ensinou.